Boa noite, pessoal. Estamos aqui, Frequências da Alma, com vocês. Algumas pessoas vão precisar receber o novo link, tá? Então a gente vai disparar. É o mesmo? É o mesmo. Então deu certo, graças a Deus, vocês estão aí com a gente. Vou reenviar aqui para um grupo que está aguardando para estar online com a gente também, o pessoal do Templo Nova África. A Cris aqui comigo hoje, seja bem-vinda, Cris. Também tem o pessoal lá na casa dela também, do grupo dela, que está acompanhando com a gente essas lives todas aí, que a gente trouxe vários temas. E falando sempre, né, de espiritualidade, paranormalidade na prática. E algumas pessoas mandaram para a gente algumas perguntas e a gente vai responder hoje aqui. Então, depois de cada 4 episódios, a gente responde essas perguntas para vocês. Então, o primeiro a gente falou o que é essa revolução paranormal, como que acontece, as pessoas estão acontecendo com muitas pessoas que não estão se sentindo normais, estão se sentindo um pouco diferentes, loucas, né? Porque estão sentindo uns efeitos aí completamente adversos e a espiritualidade está aflorando com muita força de repente. A gente falou isso no primeiro capítulo, no segundo, sobre mediunidade, as diferenças. A gente falou um pouquinho do que é incorporação, o que é canalização. Isso. A Cris foi trazendo tudo para a gente com detalhes, contando a experiência dela. Depois a gente também falou desses dons, como que é no dia a dia. Falou de glândula pineal e de bioenergética, como que a gente faz para fazer a limpeza da casa e tudo mais. Então, tem algumas perguntas e respostas para a gente começar. Se você tiver vontade também, tiver assistido esses episódios junto com a gente, pode deixar aí a tua pergunta, que a gente vai respondendo aqui ao longo da live. Deixa no chat para a gente. E eu vou deixar a Cris falar aqui, que eu já comecei, eu disparei e não paro mais. Vamos lá, Cris. Boa noite a todos. Bom, gente, eu estou aqui acompanhando a Juliana, né, nesse projeto e aguardando aí a pergunta de vocês para a gente responder da melhor forma possível. Passando para vocês que nós não somos as donas da verdade, a gente tem uma visão dentro daquilo que a gente aprendeu, dentro daquilo que a gente estuda, pesquisa e, claro, dentro daquilo que a gente vivencia, a experiência, não só na teoria, mas na prática também. A Ju, ela vai fazer aí, ela vai falar sobre as perguntas que alguns seguidores fizeram e a gente vai tentar responder da melhor maneira possível, tá bom? Um beijo, pessoal do Nova África, um beijo, pessoal aí da Casa Fraternidade, Anjos de Cristo. Eu já estou toda enrolada, porque eu estou toda nervosa, mas a minha fraternidade, a minha casa, que é a Matriz é Umbanda, tá bom? Um beijo a todos. A Cris está nessa casa há muitos anos, trabalha, ela falou de como que funciona todo o trabalho dela. A gente fez toda uma apresentação no primeiro episódio, nada impede da gente falar um pouquinho aqui para vocês também. Fala um pouquinho lá da casa para a gente, Cris. Então, a casa, ela vem de uma herança da minha mãe, que sempre foi umbandista desde os 13 anos dela, e ela praticou caridade durante 44 anos, Dona Elizabeth de Inhansã. E essa Umbanda antiga, raiz, né, que traz todo esse conceito de caridade, de amor ao próximo. E no desencarne dela, eu tomei a frente da casa, foi me passado, e eu trabalhei com vários amigos e médiuns para hoje tornar a casa uma casa universalista, que se chama a Casa Fraternidade Anjos das Constelações de Cristo. Bom, é uma casa que abrange estudo, abrange os trabalhos de cura, os trabalhos de cirurgia espiritual, abrange a Umbanda, tem a sua vertente também dentro de uma nação, uma determinada nação, aonde eu fui iniciada aos 18 anos, e ela trabalha com vários caminhos aí espirituais dentro daquilo que a gente desenvolve, que a gente vai buscar, né, nos nossos estudos. Acho que é só isso que eu tenho que falar. A casa faz aí um trabalho já há 18 anos que eu comando a casa. E é isso, gente. Não, só isso dela é muita coisa, tá, gente? A casa é espetacular, os trabalhos de cura são incríveis. Você entra lá e você já tem uma sensação maravilhosa
um bem-estar, você sente um estado de presença, de paz ali dentro. E outra coisa, a gente vê o que acontece ali com as pessoas, os testemunhos, né, de muitas pessoas. Às vezes tem trabalhos que ela faz lá que dão quase 150 pessoas, 200, muita gente frequentando esse local. Então, é muita bagagem mesmo que a Cris traz aqui pra gente. Eu fiquei fascinada pelo trabalho dela. Opa, a nossa luz. Só um momentinho. Voltando com a luz. Voltando aí com a luz. Um momentinho. Ok. Energia demais, gente. Aí, voltando, né, aos trabalhos de lá, gente. Então, é isso que a gente traz para você. Essa experiência com bagagem, tá? Que a gente vai passando aqui para vocês. Iniciando aqui perguntas e respostas, tiveram algumas perguntas que enviaram para a gente, então a gente já vai começar aqui falando um pouquinho delas. O que eu acho, assim, que vocês vão sentir aí, que no dia de vocês também sentem essas perguntas aqui, foram muito oportunas. Então, número 1, existe alguma idade certa para despertar a paranormalidade? Ou ela desperta, ou ela que desperta a gente? O que você acha, Cris? Então, não existe nenhuma definição de idade, não. A paranormalidade, como eu falei em um dos nossos vídeos, ela está ligada ao poder mental. Ela está ligada dentro do poder mental. E uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso pode despertar isso ou já está tendo esses insights de paranormalidade sem mesmo entender, saber, por conta da sua capacidade de poder mental. Tá? Então, assim, não tem idade. Eu acho que a gente tem visto muitas crianças agora, né, despertando e conversando, né, com a espiritualidade. Alguns, eu vi essa semana, recebi duas crianças que no leito ali estavam doentes, estavam com febre, e falavam com Jesus e falavam que eles tinham certeza que ele existia e que era para eles levarem isso para as pessoas. Eu achei isso muito interessante. E é o que a gente tem visto cada vez mais, né, as crianças terem essa espiritualidade mais aguçada, trazendo para os adultos não sabendo como lidar. Então, nosso intuito é estar aqui, fazer as perguntas, mas trazer cada um dos episódios com um conteúdo para que cada vez mais isso seja normal na vida das pessoas. Vamos lá, para a próxima. Toda pessoa paranormal é médium ou todo médium é paranormal? Então, eu não vou dizer que depende, porque mediador, né? Médium vem de mediador, a comunicação com o espiritual. E essa comunicação não depende de você estar dentro de uma religião ou não. Tá? Todos nós nascemos com essa mediação. A gente tem essa capacidade da comunicação. A questão é que muitas pessoas não despertam esse lado, ou existe um bloqueio aí para a mediunidade. Paranormal, como eu disse, ele vem do poder mental. Então, por esse poder mental, é a capacidade de você potencializar o seu foco, a sua concentração, de você projetar algo, com certeza faz com que você tenha acesso a um tipo de mediunidade, mas não quer dizer que você seja um médium praticante, tá? Ativo. Você pode ser um médium sem saber, sem entender o que significa mediunidade. Tá? Paranormalismo, ele acontece independente de você praticar a mediunidade ou não. A mediunidade, ela já é algo que você vai descobrir e você precisa desenvolver. Tá? Que é essa comunicação, esse interno com o maior. Muito bom. E, Cris, mais uma pergunta aqui. Como eu posso saber se o que eu sinto é uma intuição verdadeira ou só uma ansiedade disfarçada? Então, essa pergunta aí é boa, hein? Quem fez essa pergunta é bem inteligente. Bom, gente, é difícil você, no meio de uma adrenalina, ou no meio de um desequilíbrio, ou mesmo no processo de ansiedade, você entender
aquilo que está sendo intuído. A questão é você se acalmar, se tranquilizar, para que você receba essa informação dentro da sua intuição com mais clareza, para que você possa agir, para que você possa reagir àquilo que está te sendo passado. É muito difícil, é muito complicado, mas a gente precisa trabalhar e desenvolver esse equilíbrio, para a gente não passar a carroça à frente dos bois. Porque hoje nós vivemos em um mundo em que a grande maioria, a moda do momento é a ansiedade, é a crise da ansiedade. E aí fica difícil de você entender se é algo que você está, eu não digo nem imaginando, mas projetando, ou se realmente você está intuindo. Então precisa ter equilíbrio, parar, refletir, para entender essa informação intuitiva que você está recebendo. Porque às vezes a pessoa pode estar recebendo uma imagem, uma mensagem, né? Que não seja do lado bom, vamos lá. Exatamente. A pessoa está tão perturbada, né? Com essa ansiedade, que ela não consegue Exatamente. Canalizar e dizer se é bom ou ruim. Sim, sim. Né? Eu lembro quando eu era mais nova, às vezes eu sentia uns arrepios e eu falava, vó, esse arrepio que eu sinto? Aí uma vez ela, muito engraçada, ela falou pra mim, minha filha, se o arrepio vem de baixo, é ruim, mas se ele vem de cima, ele é bom. Eu falei, nossa, não adianta nada, né? Na hora que vem arrepio, você não sabe de onde que vem. É verdade. E aí é a tal da intuição, né? Respondendo pra gente também, confirmando, né? Sim, claro. E vamos lá para a próxima. É possível desligar os dons espirituais por um tempo, quando tudo fica intenso demais? Então, se é possível a gente desligar os dons espirituais, bom, eu acredito que não. A gente não desliga esse dom espiritual, a gente se desconecta dele. A gente se desconecta. A gente como se fosse um pedido mesmo, né? Está sendo demais para mim, não estou dando conta. Exatamente. A gente acaba se desconectando desses dons espirituais, até se afastando do que é primordial, né? O que é necessário, que é a gente galgar esse caminho da evolução espiritual e focando mais no material. Quando você foca mais em coisas materiais, em situações materiais, está ligado muito à matéria, aos prazeres, às coisas do mundo, você acaba se desconectando. Para normalizar um pouco a vida, né? Mas chega uma hora que a espiritualidade cobra, né? Existe a missão, né? Nem todos são missionários, mas existe a missão. O planeta inteiro, todos do planeta, todos os seres humanos estão passando por provas. Isso é fato. Tá? Essa questão de regeneração, ela está surgindo, claro, ela está surgindo, mas a gente ainda está muito longe de entrar dentro dessa regeneração. A gente ainda está passando por muita prova. O planeta mudou totalmente a sua energia. E muitas pessoas, né, assim, a grande maioria, não está conseguindo acompanhar esse salto que o planeta está dando dentro da sua energia. A gente está tendo muita dificuldade de acompanhar essa aceleração do planeta, entendeu? Aí parece que o tempo está voando, né? Pois é. Gente, está cada vez mais, acho que o planeta mesmo e acho que a atmosfera, tudo levando a gente a entender que chegou a hora de a gente olhar mais para dentro, né? Senão a gente vai desequilibrar, vai cair nessa ansiedade, talvez na depressão, nessas crises aí que muitas pessoas estão passando, se não olhar para dentro, se não olhar para o interior, se não meditar e procurar um equilíbrio, porque o caminho é esse, né? Não tem para onde fugir. É a gente olhar para o nosso interior. Vamos para a próxima pergunta. Qual a diferença entre mediunidade consciente e inconsciente? Você chegou a falar sobre isso, só que eu acho que a pessoa ainda ficou na dúvida. Então, acho que tem muita gente com dúvida da mediunidade consciente e da mediunidade inconsciente. A mediunidade inconsciente você já não encontra mais esse tipo de mediunidade. Ela existia há 30 anos atrás, mais ou menos. Hoje já não existem mais dificuldades que impõem essa mediunidade, esse tipo de mediunidade, tá?
se encontra, né, a mediunidade consciente, mas eu vou falar um pouquinho sobre a inconsciente. Mediunidade inconsciente está baseado no pico de apagão da memória, tá? Você não está inconsciente no ambiente em que você está. Mas no momento da sua manifestação, no momento da sua consulta, no momento em que a sua entidade, o seu guia, ele está trabalhando, ele está consultando, existe o pico de apagão da memória. Esse pico de apagão da memória, quando o médium volta, né, a entidade, o guia, ele desacopla, o médium retorna e ele vai lembrar de coisas que são desnecessárias, que não tem nenhum valor, nenhum perigo, nenhuma intimidade, nada que ele possa estar lembrando. A entidade, o guia, ele tira aquilo que é importante para o consulente, tá? Aquilo que é importante só fica entre ele e o consulente. Isso é o pico de apagão da memória, que é o médium inconsciente. O médium consciente, ele entra em transe, ele está ali manifestado, acoplado pelo guia dele, trabalhando, ele só não tem, ele não consegue tomar a direção do corpo dele, os movimentos do corpo, ele não consegue pensar com a mente dele, ele não consegue se comunicar através daquilo que ele está tentando. O guia, ele está totalmente dominante, né? Aquela energia está dominando, é claro, porque aquele médium, ele entrou no propósito de ajuda, de auxílio, de permissão, está aberto a ajudar, está aberto a praticar a caridade. Então, aquele guia, ele acoplou e tomou toda a reação e ação do médium. Agora, o médium sabe que está ali, que existem pessoas ali, mas ele não tem controle nenhum da palavra, dos pensamentos, de nada. Tá bom. A próxima, então, agora. Por que tanta gente desperta os dons depois de uma crise ou um trauma profundo? Essa é boa, hein? Essa é boa, essa é muito boa. Então, a grande maioria, quando passa por um trauma ou algo, uma ruptura, algo que machuca, que mexe muito com ele, essa pessoa, ela vai silenciar. Ela vai sair de cena total. E sair de cena, ela vai silenciar o externo e o interno. Aí está a conexão com Deus. É quando você silencia o externo e o interno. Geralmente, a gente só silencia quando a gente está mal. A gente quer ficar sozinho, a gente quer pensar em tudo, o que a gente errou, o que a gente fez. Bem no momento de reflexão, exatamente. Né? Reflexão profunda para entender o que foi que aconteceu, né? Exatamente. Onde foi que eu me perdi? Onde eu me perdi, a culpa é minha, a culpa é do outro, a culpa é de quem? E aí, nesse momento, porque as suas perguntas, elas estão direcionadas para o teu interno, você consegue acionar a força lá, a comunicação divina. E aí você entra, começa a despertar. Leva mais a sério. Mais a sério. Tomou um chacoalhão, né? Sim. Porque é necessidade. É necessidade, não tem jeito, não adianta. O mundo, a vida, ela vai melhorar 100%, 1000%. Vai, meu amor, vai melhorar sim. Quando as pessoas, elas começarem a silenciar mais, olhar mais para dentro de si, perderem o egoísmo, perderem a vaidade, a prepotência, né? Nós ainda somos muito prepotentes. Aí
a coisa vai funcionar de uma maneira bem mais equilibrada. Enquanto não, enquanto o nosso emocional machucar o nosso ego, a gente ainda vai estar no processo de provas, de expiações, e a gente vai passar pelas dores para poder entender e despertar. É claro que tudo é necessário. O momento existe o momento da alegria, o momento que você está feliz, o momento que você está organizando tudo. E existe o momento em que você é chacoalhado. Vou contar aqui uma coisa para vocês que aconteceu no começo desse ano. No começo desse ano, eu disparei a ir para a praia. Já tinha 2 anos que eu não ia à praia. E eu disparei, falei, o quê? Eu vou aproveitar o verão. Bom demais. E vamos à praia. Eu tenho uma divindade que é das águas. E o incrível é que a minha intenção de ir para a praia não era só de curtir a praia, não era só de curtir com os meus filhos, com os meus amigos, não. Era de me limpar, de me descarregar, de me purificar. E todas as vezes que eu entrei no mar, eu fiquei vários dias, que eu amo o mar, amo a minha divindade. E todas as vezes que eu entrei com esse pensamento de me purificar, de me limpar. Acho que fui 4 ou 5 vezes entre janeiro e fevereiro. E logo após isso aconteceram várias situações na minha casa, na casa que eu comando. Aconteceram várias situações. É claro que como um despertar para mim, ou como um acordar, ou como um puxão de orelha, ou como, olha, né, vamos uma sacudida. E hoje, acho que tem mais ou menos aí umas 2 semanas, ou uma semana, eu olho para lá, para trás e falo assim, eu tenho que agradecer a divindade, porque ela me auxiliou, ela me ajudou, ela acabou me limpando a mim mesma, tá, gente? Fazendo com que eu entendesse onde estão os meus acertos, onde estão os meus erros, fazendo com que eu entendesse o meu propósito e que eu me reerguesse, né, através daquilo que ela me emanou. Ela realmente fez uma purificação em mim, total, onde precisei também entrar nesse campo aí de silêncio, nesse campo de reflexão, né, introspecção, olhar para dentro de mim, olhar para o alto, olhar para as minhas sombras, não olhar para de ninguém, tá? Não olhar, não julgar, não condenar ninguém, mas olhar as minhas sombras, olhar onde eu, né, como é que eu posso me consertar, me ajeitar, me melhorar. Isso foi muito bom. É uma forma de limpeza, né? As águas são incríveis, né? Então, elas vêm, um banho de mar, isso tudo que a Cris está falando, a clareza mental que ela trouxe para ela, porque isso que falta na gente, né? Exatamente. A gente vive na correria aí do dia a dia, a gente mora em apartamentos e a gente não coloca mais o pé no chão, não se conecta com a grama, a gente não está em contato mais com a natureza. Então, quando a gente tem essa conexão total com a natureza, a gente se sente muito mais inteiro, muito mais equilibrado. Essa clareza vem pra gente. É bom a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas falam, cara, as férias são o melhor momento da vida. São porque a gente para de trabalhar tanto, porque realmente a gente tem que trabalhar para ter o nosso sustento. E nas férias a gente consegue relaxar, fazer o que a gente gosta, estar com as pessoas que a gente gosta, estar em família. Então, assim, é um momento que a gente consegue ter mais equilíbrio. E o bom dessa pessoa que perguntou aqui sobre esses traumas aí e as crises, às vezes a gente leva um chacoalhão mesmo, porque a gente não para. Né? Às vezes até umas férias a gente não para, a gente quer o tempo todo tá na correria, tá correndo, sei lá, às vezes até atrás do rabo, né? Que tá fazendo tudo errado, então a gente leva chacoalhão, a gente tem crise, para a gente parar, acalmar, centrar e vir aquele silêncio obrigatório, parece que para a gente, peraí, onde foi que começou o erro, onde está tudo errado, eu não estou mais amando do jeito que eu estou fazendo as coisas, eu não estou tendo mais tempo de qualidade, e às vezes a gente não se identifica mais com a gente. Então, esses traumas e essas crises aí geralmente acontecem com as pessoas quando elas se desidentificaram delas mesmas, porque elas estão olhando tanto para o lado, para a vida de todo mundo, que não conseguem olhar mais para si.
É isso, né? Não tem jeito. É por aí que a gente tem que olhar para dentro mesmo. Vamos lá, para a próxima pergunta. Como identificar quando uma energia é minha e quando ela é de outra pessoa ou do lugar? Essa também acontece muito. Muito boa. Então, pois é, gente. Quando é do lugar, você vai perceber que a energia ela é externa. Ela vai te impactar externamente. Eu tenho uma dificuldade para falar sobre a percepção, porque como eu sou clarividente, eu já chego no ambiente e já vejo o que está acontecendo. Então, percepção para mim, existem momentos que eu consigo sentir e eu não vejo? Existem sim, claro que existe. Energia nossa é algo que vem de dentro. A gente percebe quando a gente está numa energia negativa, quando a gente muda o humor. Eu, pelo menos, eu sou muito bem-humorada. Eu sou de Sagitário, eu sou muito bem-humorada. E a minha equipe, uma aqui olhou para a outra e tal. Eu sou muito bem-humorada, né? O povo de Sagitário é isso. Agora, quando o meu humor muda, e tem dias, assim, são raros, mas tem dia que eu acordo azeda. Eu já sei que é a energia que está comigo e é minha, não é de ninguém. É uma energia, um bombardeio, é uma auto-obsessão minha mesmo, né? E aí eu preparo um banho, eu preparo alguma coisa, um banho energético para mim poder me limpar, vibrar numa coisa mais positiva. Eu sinto que eu começo a derrubar tudo, Cris. Quando eu tô assim com alguma energia, que eu sinto que tá... A energia não é minha, bagunçou e eu peguei a energia de alguém, tem alguma coisa assim, eu já sinto aquela bagunça, eu vou lavar a louça, eu já tô quase derrubando, quebrando alguma coisa. Eu vou pegar alguma coisa, eu derrubo, eu já sinto assim dentro de casa, ou começo a esquecer muito. Esqueci a chave do carro, esqueci a bolsa, vou esquecendo tudo e pronto. Estou desequilibrada, né? Minha energia está desequilibrada, preciso parar, centrar, fazer uma meditação. Meditação para mim me acalma demais, assim, é aquela coisa que eu vou, acalmo, respiro, fico ali um tempinho e pronto, depois sou uma outra pessoa. Você falou que você tem dificuldade às vezes porque você já sente tudo, né, de identificar o ambiente. Isso, eu tenho uma clarividência. Já vê mesmo, né? Eu sinto a energia do lugar, eu me arrepio. Sabe, se não for boa na hora, eu já sinto, eu falo, não é para ficar aqui. Aquele aviso assim já vem. E outra coisa, pressão na cabeça ou esquentar a minha cabeça. Sim. É engraçado que quando eu sinto que tem alguém com uma energia forte assim, parece que minha cabeça frita. Engraçado essa sensação. Ela parece que ela esquenta aqui e parece que muda até a oleosidade do couro cabeludo. Assim, eu sinto na hora que você tivesse assim, uma coisa que já começa a esquentar. Isso é forte. É bem forte. É forte. Então, assim, souber que a energia tá assim, sai do lugar, gente. Não fica, não se deixa drenar pela energia de outras pessoas. Procura um lugar para um atendimento também, um terapeuta ou uma igreja, enfim, procura sempre estar se harmonizando, ir para o mar, tomar um banho de mar, também não espera muito tempo, né? Vai para a floresta, fica em contato com os animais para poder equilibrar de alguma forma, e as orações, né, Cris? As orações são perfeitas. Quando sinto que não estou numa energia boa, ou os meus filhos mesmo percebem que eu não estou numa energia boa, eu peço ao meu filho, que é o mais velho, para fazer alguma oração comigo. E ele senta, a gente num local confortável, geralmente no meu quarto, a gente senta e ele ora junto comigo, e ali, nossa, ali a conexão é automática, eu já começo a melhorar bastante. É bem legal. Através da oração, através da meditação, também é muito bom. Tem uma coisa também que às vezes quando eu sinto que a energia não é minha, que eu sinto assim que mudou meu humor e tal, eu falo, isso é meu? Porque às vezes eu estava tão bem, eu acordei tão bem, e de repente vem aquele mau humor do nada, uma tristeza, uma frase estranha, que eu falo, peraí, isso não é meu, por que eu tô falando isso? Às vezes não combina com a gente. Lembro uma vez que eu fiquei resfriada, e eu peguei e falei, vou tomar um banho para rebater esse resfriado. A hora que eu botei a toalha no rosto para secar o rosto, depois do banho, veio para mim assim, não sei o que vai ser da minha vida hoje.
Falei, opa, que isso não é meu. Não. E aquilo não era meu mesmo. Então a gente tem que estar atento para esses sinais que às vezes vem uma frase para você e caramba, isso não é teu, certeza. Né? Aquela energia não é tua, então você tem que trabalhar, tem que ir à procura de se desconectar dessa energia aí que não te pertence. Isso é bem importante. E é isso, né? Acho que você falando sobre identificar energias, que é isso, né? Eu preciso... Bom, vamos lá para a próxima. 8. Eu preciso ser espiritualista para trabalhar... Peraí, vou virar aqui a página. Para trabalhar a minha paranormalidade? Não. Para trabalhar a paranormalidade, não precisa ser espiritualista, não precisa ser umbandista, não precisa ser de vertente religiosa nenhuma. Você, para trabalhar a tua paranormalidade, sempre é bom você procurar um terapeuta holístico, procurar um curso que você possa entender o que é paranormalidade. Eu fiz um curso de parapsicologia que é muito bom, e claro que eu precisava entender os meus desdobramentos. Eu tenho muitos desdobramentos e acredito até que eu acorde com esse mau humor de desdobramentos. Enfim, para você ou desenvolver a paranormalidade, você não precisa estar em vertente religiosa nenhuma. Mas eu aconselho estar com um terapeuta, tá? Conversar, transmitir aquilo que você está vivenciando, aquilo que você está captando. Isso é muito bom, porque o terapeuta ele vai poder te ajudar, ele vai poder te auxiliar, tá? E um terapeuta holístico. Um terapeuta holístico seria o ideal. Tá? Esse tipo de tratamento, que na realidade é uma orientação, uma ajuda, um auxílio dentro da orientação, isso seria ideal. Então, o ideal para você, que você acha, é procurar um estudo mesmo, né? A parte mais, uma técnica da coisa, para entender tudo para que você está entender o que está passando, coisa, isso, né? a paranormalidade, o que você está fazendo, você projeta, você materializa, você movimenta, né? Você tem informações, você obtém informações, você prevê isso, premonições e tal. Legal, faz um curso, faz um estudo sobre isso, né? E sempre aconselhado e orientado por um terapeuta. Além da parapsicologia, tem outros cursos? Você acha que, bom, dentro do desenvolvimento da Umbanda é um curso? Eu gosto muito. Umbanda é um curso, Umbanda tradicional. Eu gosto muito da apometria. Eu sou formada em apometria. Eu fiz a apometria clássica, que é a convencional. A gente hoje chamam de clínica, e a cósmica também. Então, a apometria, parapsicologia são cursos que eu indico para as pessoas que querem entender o processo da paranormalidade. Legal, muito bom. Então, vamos lá. Sonhos lúcidos e projeções astrais são sinais de mediunidade ou paranormalidade? Mais uma pergunta. Os dois. Os dois. Sonhos lúcidos os dois, a paranormalidade ou a mediunidade, acho que está ligado aí aos dois. Projeções astrais você pode fazer tanto num sono profundo, como você pode fazer lúcida. Eu nunca fiz lúcida. Então, por exemplo, se eu estiver de pé fazendo alguma coisa e fechar a minha vista e vir uma história na minha cabeça, isso é uma projeção ou é um sonho lúcido? É uma projeção. É uma projeção. Um sonho lúcido, você tem que estar em sono profundo. Entendi. É aquele que parece que tocou a pessoa e tudo mais. Sonho lúcido. Sonho lúcido tem diálogo. Você conversa, você lembra da conversa, você está sendo orientada, você vê as pessoas, você entendeu? Isso é um sonho lúcido. Isso é muito bom. Que é um desdobramento. Eu adoro. Né? É um desdobramento. Eu tenho muito desses desdobramentos, inclusive em escolas espirituais. Tá? Eu já fui em várias escolas espirituais. Adoro. Eu tenho a minha avó materna, né, que faleceu, então às vezes eu me encontro com ela, mas eu toco, eu cheiro, eu beijo, eu aproveito aquele momento porque para mim a primeira vez que aconteceu, eu falei, meu Deus, eu nunca achei que isso ia acontecer.
e encontrei com ela. Então foi maravilhoso e eu já encontrei outras vezes. Nossa, é muito maravilhoso mesmo. Esse sonho lúcido é uma coisa incrível. Muito, muito, muito. Existem sonhos, aqueles sonhos que a gente não... São metáforas, né? Mas que não deixam de ser uma comunicação, que são os sonhos que a gente acredita ser comum, mas não deixa de ser, em metáforas, mas não deixa de ser uma comunicação. E esses lúcidos, você entende tudo. Você tem o diálogo ali, a direção, tudo que está acontecendo, você traz. Você lembra de tudo. Eu me lembro de tudo que eu desdobro o projeto lá nos campos, né? Astrais, eu me lembro de tudo. Então, deixa eu te contar, uma amiga minha me falou, minha avó também tinha centro espírita, né? A vida inteira teve, foi fundadora e teve a vida inteira. E aí, sempre trabalhou, elas e as amigas, né? E todas faleceram. Só que o centro continua. E outras pessoas estão lá. Esses dias, uma amiga minha virou para mim e me mandou pela internet. Ela mora lá no Mato Grosso do Sul. E ela falou assim, Ju, você não sabe da maior. Apareceram as 4 amigas no centro. E conversaram com uma pessoa que chama Marco Aurélio também. E aí falaram que a minha avó estava lá. Que aí falou mandou deixar um recado para essa minha amiga e falou o apelido dela. Ela falou, não, não chorei tanto. E quando ela falou, eu lembrei do apelido que minha avó chamava ela. Eu falei, gente, que coisa legal. As 4 senhorinhas lá apareceram. Então, assim, uma coisa incrível, né? Fico cada vez mais maravilhada com essa presença aí que tem em volta da gente e que o invisível, né? Ele está em volta da gente, ele acontece. Muitas pessoas negam, uma pena, mas está tudo bem. Então, eu vou aproveitando até o momento deles, cada um no seu processo, e é uma coisa que a gente tem que respeitar muito o que cada um acredita. Mas eu fico muito feliz disso estar acontecendo, muito bom. E vamos para o próximo. Existe alguma forma de proteger meu campo sem virar paranoico com energia negativa? Claro. Existe, sim, claro, sim. Não tem que estar paranoico, né? Eu acho que o campo da gente está ligado à frequência. Se você mantém uma frequência elevada, né, a conexão com Deus ela é direta. Ela é 0,800 quando você está com a frequência lá no alto. Então, você consegue, sim, através dos seus pensamentos positivos, bloquear pensamentos negativos que acontecem com todo mundo, né? Então, é uma consciência que a gente vai expandindo e musculando até. Eu sempre brinco que parece que é uma academia, né? Do nosso conhecimento espiritual, dessa sabedoria espiritual. Gosto muito de falar daquele filme Profecia Celestina, que fala da nossa energia. Segunda ou terceira vez, muito bom. É muito bom, porque ele fala exatamente dessa energia, de quem sabe e de quem não sabe lidar com ela. Então, se você não sabe hoje, procura esse filme, tem no YouTube, é gratuito lá para vocês assistirem. A resolução dele não é tão boa mais, porque é um filme antigo, tem um livro dele também. Mas vale a pena, porque vocês começam a entender como que essa energia acontece e como que você fica refém da energia negativa quando você não sabe dominá-la, não sabe os estados emocionais. E aí a gente tem tabela de Hawkins, a gente tem uma outra tabela também, esqueci o nome, que estamos falando muito agora. Enfim, tabela de Hawkins, você vai conseguir cuidar da tua consciência, da tua energia e expandir cada vez mais. Vamos para o próximo. Vamos lá. A bioenergética pode ser usada até em ambientes de trabalhos comuns? Sim, com certeza. Né? Você como terapeuta, né, gente, a Juliana está fazendo uma série de perguntas, né, que vem dos seguidores aí, para mim responder. Mas a Juliana é uma excelente terapeuta holística, ela lidar com muitos pacientes, com muita gente que necessita, ela tem um campo espiritual muito positivo e ela vai responder sobre isso. Na minha visão, com certeza, você pode usar em trabalho, em casa, em tudo. Tá? Onde você estiver, né? Eu acho que é o tempo todo, o que você trabalha em casa, você pode trabalhar no seu trabalho. Existem formas discretas de você levar para o trabalho. Tem cheirinho, tipo spray de ambiente. Às vezes você pode levar um incenso. Nem todo mundo aceita incenso, mas o spray de ambiente você pode chegar e colocar. Pode colocar um sal grosso num cantinho da sala. Pode colocar um cristal. Eu gosto muito da pedra da turmalina negra, principalmente ambiente de trabalho e onde vem muitas pessoas. A turmalina negra é bem recomendada. E você coloca ela de vez em quando, leva final de semana para casa,
coloca no Sol e na Lua para ela recarregar, reabastecer e põe de novo lá do lado do teu escritório. Isso é excelente. Eu gosto muito de andar com pedras, hoje eu estou sem nenhuma, mas quando eu ia trabalhar nos meus escritórios corporativos, no escritório corporativo que eu trabalhava, eu sempre estava de pedra, era colar, era pulseira, era brinco, sempre me protegendo. Meu sprayzinho, ninguém nem sabia, eu sempre estava espirrando meu spray lá. E uma outra coisa, enquanto eu estava no computador, eu podia escutar, né, mantra, eu podia escutar alguma frequência, então você pode colocar isso. Bom. E antes de sair de casa, né? Você não precisa nem fazer isso no trabalho. Você coloca Arcanjo Miguel, né? 21 dias, aquele lá, eu sempre coloco. Perfeito. Vou mudando. Então, tem várias coisas que a gente pode proteger o nosso dia e trabalhando aí, musculando, que nem a gente falou, a consciência energética, para a gente sempre estar protegido, elevando a energia nossa e do ambiente, né? E imaginando, assim, que tem um escudo de proteção em volta da gente, né? E que ninguém vai adentrar ali com outras intenções. E se a pessoa entrar, ela mesma vai se sentir mal. E eu vou te falar, isso funciona demais, tá? Se você começa em pensamento, a imaginar assim, não, ela não vai ficar aqui muito tempo, ela vai começar a querer ir embora. A pessoa daqui a pouco vai embora. Eu gosto muito de fazer isso, eu faço isso até com a nuvem no céu, quando eu quero sol para um lugar. Tipo, nuvem, por favor, dá licença para o sol. Eu começo a conversar com a nuvem, daqui a pouco está um sol maravilhoso. Então, isso é o tipo de coisa que a gente pode fazer, a gente pode trabalhar, e se vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver como que é incrível a resposta do poder que a gente tem da mente, tá? O tempo todo, o dia inteiro trabalhando isso. E vamos para a próxima pergunta. Que tem pergunta aqui, hein? Nossa. Vamos lá. Como ativar os dons sem medo de abrir portais indesejados? Então, tem que ter um certo cuidado. Eu hoje vejo muita gente na internet ensinando, falando sobre a tua capacidade, desenvolvendo aí, né, uma série de coisas para que você possa abrir portais. E eu, dentro do meu conhecimento, digo a vocês que tem que tomar muito cuidado, muita cautela, tá? Fazer algo sozinho, fazer algo sem uma orientação de alguém que tenha experiência. A gente tem tantas pessoas sérias, terapeutas, médiuns aí, que passam verdades, passam confiança, segurança, que eu procuraria essas pessoas antes da gente abrir ou buscar abrir um portal. Tá? Tem que ter cuidado, porque você não sabe, a intenção é boa? Eu quero abrir um portal de prosperidade, de caminhos abertos, eu quero crescer financeiramente, eu quero progredir, ou eu quero abrir um portal para a saúde, para a cura, ou um portal dentro da parte afetiva. Tá, você vai abrir esse portal. Mas será que você está abrindo ele mesmo? Será que não está abrindo também outra coisa vindo com ele? A gente está em um plano em que a gente troca de moedas, né? A gente está trocando energia o tempo todo. E aí você precisa entender como funciona. Não é a moda o vamos-se embora. Eu vejo muita gente aí falando contra a religião. As religiões, isso, as religiões, aquilo, as religiões. Gente, vamos parar um pouquinho, vamos falar contra os religiosos. Existem religiosos e existe a religião. A religião é algo que vem para orientar aquele que ainda tem necessidade, que acha que precisa dela. Orientar dentro da disciplina, da responsabilidade, do amor fraterno. Para isso existe a religião. O religioso é que faz da religião algo que a gente está vendo hoje. Infelizmente é isso, a verdade é essa. Então, eu não posso... fulano mandou eu fazer isso para Deus, para Jesus, para São Miguel. Fulano fez isso, mandou eu fazer isso para Lúcifer, para o caboclo tal, para Buda, para mim abrir um portal. Não é assim. Não é desse jeito. A gente precisa ter
o discernimento de procurar alguém experiente, alguém que saiba do assunto. A gente só coloca a mão onde a gente alcança. Eu só coloco a minha mão onde meu braço alcança. Aonde ele não alcança, eu não vou colocar. Então, assim, o meu conselho é você procurar alguém que tenha experiência, uma pessoa responsável, ou seja médium, seja terapeuta, seja um líder, que te passe confiança, que te passe aquela personalidade de amor ao todo. Aí sim, aí você vai... É sempre se aconselhando, né, Cris? Lógico, a gente precisa de alguém sempre, né? Que já está mais lá na frente, que já entendeu da espiritualidade, que passa confiança para a gente também. Porque, na verdade, a gente falou aqui de abrir portais, mas, por exemplo, tem muita gente que vai lá e começa a experienciar ayahuasca, vamos lá, e começa a ir de 15 dias e tal. Virou uma moda, né? Então, assim, a pessoa começa se conectar tanto com essa energia que daqui a pouco dentro de casa ela começa a sentir a energia e ela tá achando que tá tudo bem, eu vou ali continuar com a energia. E não é assim, a gente precisa estar num ambiente certo para tudo que a gente faz. Exatamente. Porque senão a gente vai sair na rua e a gente vai começar a escutar a espiritualidade e achar que também é normal. E não é bem assim, a gente tem que saber onde a gente vai fazer esse trabalho, onde a gente vai desenvolver esse trabalho. Se eu estiver num bar bebendo e algum espírito falar comigo, gente, isso não é né, normal. Não é legal. Então, assim, a não ser que ele esteja falando, vai embora para sua casa e para de beber, mas geralmente não é isso, né? Então, assim, a gente tem que saber com o que a gente está lidando, tem hora para tudo, e a gente não vai exagerar, né? Eu não vou mergulhar de cabeça agora em todos os lugares que eu tiver e tentar desenvolver essa espiritualidade. Então, tem hora para tudo, a gente tem que se aconselhar, a gente tem que seguir também. Sempre procurar, né, quem são as melhores pessoas para a gente se aconselhar. Isso aí, saber a sua sintonia, a sua frequência, para você poder abrir um portal, para você se direcionar a um determinado portal. E também não é assim, né? Vi na internet, ouvi, vou abrir. Não. Existe uma série de coisas que você precisa fazer no teu interno, entender como você vai abrir esse portal para que isso surja para você. Sim. Bom, gente, a gente falou aqui 14 perguntas, ainda tem mais, mas a gente já vai partir para o chat, né? Porque nosso tempo aí já está estourando. Então, vamos ver qual que é a primeira pergunta do chat. Vamos lá, várias pessoas perguntando. É perigoso abrir a mediunidade sem orientação? O que pode acontecer? Eu acho que é um pouquinho do que a gente respondeu agora, né? É sim. Eu sei até porque fizeram essa pergunta. A gente está vendo aí, como eu falei antes, sobre as questões da internet. A gente ganhou uma tecnologia que veio para nos ajudar, nos auxiliar, criar conteúdos produtivos. Sim. E a gente está vendo uma série de pessoas extrapolando, né, por like, por comentários, por visualizações. As pessoas estão passando aí dos limites. Eu não aconselho a você desenvolver uma mediunidade sozinho, porque você não sabe o que você está desenvolvendo. Você não sabe o campo que você está abrindo, esse campo mediúnico. Existe estudo para isso. Né? Você saber aonde você pode, até onde você pode, qual é o grau da tua mediunidade, o tipo de mediunidade, a tua sintonia, a tua frequência, se é psicofonia, se é psicografia, se é a clarividência, isso tudo tem que ser orientado. Tá? Eu aconselho a se orientar e não fazer isso sozinho. Com certeza. E a internet está aí para o positivo e para o negativo, né? A gente sempre tem que estar cuidando, porque realmente vão ter pessoas que vão fazer umas coisas que, né, nada a ver, sem noção, ainda mais que qualquer um pode postar o que quer. Exatamente. Então, sem muita responsabilidade, cada vez mais a gente vê isso. Mas pessoas sérias, né, que querem trabalhar juntas e irem atrás, se vocês puderem se aliar a essas pessoas aí que vocês confiam, vale muito mais a pena do que
sair abrindo a internet vendo qualquer coisa que tem aí. Vamos para o próximo. Próxima pessoa aqui falando aqui. No desenvolvimento do médium é Isabela Rodrigues. O que, na sua opinião, ajudaria a perder a insegurança? No desenvolvimento do médium, eu acho difícil o médium principiante, aquele que está se desenvolvendo, ele perder o medo, a insegurança logo de cara. Eu acredito que ele precisa conversar com o dirigente dele, ou com o orientador, ou com pessoas que têm mais experiências, conversar, abrir o seu campo, né, de dúvidas, fazer perguntas, falar sobre o que ele sente, a energia que ele sente, o que ele não sente, aquilo que ele percebe, aquilo que ele não percebe. Ter um diálogo bem aberto com quem está fazendo o desenvolvimento, com quem está orientando ele. E aí sim ele vai perdendo essa insegurança, ele vai perdendo esse medo, vai deixando fluir. Tá? Eu acho, é por aí. É importante isso. Eu estou no meu momento meio travadinha, mas eu vou perdendo meu medo também. Vai, com certeza. Mas vamos lá, próximo. No desenvolvimento do médium, o que, na sua opinião, ajudaria a perder a insegurança? Parece que eu falei. Próximo. E quando a mediunidade aflora sozinha, sem sequer fazer parte do trabalho mediúnico, como lidar com isso durante o dia a dia? Então, bom, quando a gente sabe, entende que é uma manifestação mediúnica, a gente entende que tem que procurar, né, uma orientação. A gente entende que precisa de uma orientação, seja ela de um guia, seja ela de um mentor, de um dirigente, de um zelador, enfim. Quando a gente sabe. Quando a gente não sabe, aí é que nós temos que buscar esse conhecimento. Através do estudo, da pesquisa e, claro, da experiência de pessoas que dirigem, né, um trabalho, uma casa, ou, enfim, um grupo mediúnico. Eu aconselho a buscar isso, tá? Você praticar mediunicamente na sua rotina, dentro da sua casa, eu não sei se é legal. Essa é a minha opinião da Cris Charnetti, tá? Não é assim, não sou dona da verdade, de nada, não. É a minha opinião. A gente tem aí dentro da criação, Deus criou a família para que fosse a nossa primeira escola. E essa família, ela tem o conceito de se adaptar uns aos outros, entender, buscar o crescimento desse amor fraterno entre si, auxiliar. Já é um processo diferente, a gente já está vivendo ali um processo diferente da mediunidade. A mediunidade, é claro, ela pode estar inserida nisso? Pode, mas é algo que se deve cuidar, tratar, buscar no local devido, tá? Muito bom. Agora tem uma pergunta aqui para mim. Ju, você já atendeu um paciente e descobriu a mediunidade dele durante a terapia? Então, tem algumas pessoas que nem sabem até onde, né? O que é normal, o que não é normal, porque elas não conversam, não têm essa intimidade de falar com o outro o que eles têm. Então, o que eles estão passando. Então, algumas pessoas, elas esperam para conversar numa terapia, parar com alguém que tem algum tipo de mediunidade para ver se eles são loucos ou se eles são normais, né? Então, o que é aquilo que eles estão sentindo? Então, já aconteceu. E tem alguém que pergunta algo parecido. Quer ver, ó? Aqui. Peraí, já falo para vocês. Ah, tá. Você diferencia a sensibilidade espiritual de um desequilíbrio emocional ou psicológico? Sim, muitas vezes eu converso com a pessoa e no feeling eu já sei o que ela tem, mas eu uso as ferramentas para eu ter certeza. Eu nunca falo de cara para a pessoa o que ela tem, eu espero ela falar,
Vou usar as minhas ferramentas para eu ter certeza, até porque às vezes vem coisas na nossa cabeça que não é para a gente passar. Então eu tenho que dar um tempinho também para a espiritualidade falar tudo, né, que ela quer falar, é o tempo de eu usar a minha ferramenta e eu entender se realmente aquela pessoa pode estar preparada para aquilo tudo que eu vou falar para ela, porque às vezes eu preciso passar também em conta-gotas aquela informação, né? Nem toda informação a gente pode passar para essa pessoa de uma vez. Então, assim, tem como a gente ver, devido ao preparo que a gente tem, com as ferramentas que tem, a gente consegue fazer essa diferenciação. Tá? Próximo. Quando existe o desdobramento, como podemos iniciar o estudo? Quando existe o desdobramento, como podemos iniciar o estudo? Primeiro você tem que entender o que é um desdobramento. Como nós falamos antes, né, o sonho lúcido está ligado a um desdobramento que é direto. Ele tem toda uma comunicação que você consegue administrar como mentor, como quem está envolvido dentro desse desdobramento, você percebe que está num desdobramento. E ele é direto, ele não cria metáforas, ele não cria assim, cortes, ele é muito direto dentro do processo. Tá? Eu tive um desdobramento há alguns anos atrás. A minha ex-sogra, ela desencarnou e há 20, eu não sei, acho que 15 anos atrás, mais ou menos, a minha sogra, ou é 15 ou é 20 anos, eu não sei direito, minha ex-sogra desencarnou. E eu tive um desdobramento, num resgate de auxílio dentro de uma zona umbralina. Eu sabia que eu estava dentro de um desdobramento nessa zona umbralina. O ambiente era como um ambiente de uma favela. Eram vários corredores e, assim, pareciam, os espíritos que estavam ali, as almas em sofrimento, elas pareciam que estavam, parecia um formigueiro, e desesperadas, totalmente desesperadas. E estavam plasmadas várias casas, só que nenhuma casa tinha porta, nem janela e nem teto. E nós estávamos fazendo, eu estava com um grupo de mentores fazendo esse resgate, e aí eu vejo alguém me chamar, aliás, escuto alguém me chamar. Cris, olha, aqui a gente. Quando eu olhei, estava ela, estava a tia Aparecida, que era a prima dela, que também desencarnada. E aí eu fui na direção delas, eu falei, mãe, o que você está fazendo aí? Porque eu chamava minha ex-sogra de mãe também. Falei, mãe, o que você está fazendo aí? Ela, ai, Cris, você encontrou a gente, graças a Deus, eu implorei tanto a Deus que você viesse. Eu falei, mas o que você está fazendo aqui? Porque eu sabia que ela estava desencarnada, eu sabia que estava em desdobramento. E ela disse assim, Cris, a gente está morrendo, a gente está morrendo de fome, a gente está morrendo de sede, aqui não que estranho, tem né? fome, aqui não tem comida, não tem água, é frio, é calor, é isso. Eu falei, calma, mãe, calma que a gente vai te ajudar, nós vamos ajudar. E ela virou para mim e falou assim, vai atrás do seu sogro está muito mal, muito mal. Eu falei, mas cadê ele? Não, ele não está aqui, ele está numa outra área. Muito bem. Eu perguntei ao pessoal do resgate, os mentores, se podia, eles falaram, você vai com essa equipe, pode ir, que você vai encontrá-lo. E eles ficaram com elas. E aí eu perguntei para o mentor, mas aqui pode ter fome, sede, frio, tudo isso? Eles falaram, olha, há quanto tempo elas estão desencarnadas? Eu falei, acho que 15 a 20 anos por aí. Como era a vida delas na Terra. Aí eu expliquei a situação, né? Como era o comportamento, como era aí o dia a dia delas. Então, ele falou, então, elas ainda estão presas a essas sensações. Elas ainda estão presas a tudo isso. Caramba. E elas não conseguem entender o desencarne. Elas não conseguiram entender o desencarne. Tá bom. Passamos por corredores assim, chegamos
numa casa onde o meu sogro estava. Uhum. Ele estava caquético. Nossa. Ele parecia, assim, a pele Uhum. estava no Pele e osso. osso, Pele e osso. E ele não conseguia se movimentar. E aí eu cheguei e falei, seu Antônio, o que o senhor está fazendo aqui? O que é isso? Minha filha, não consigo mais. Não consigo mais. Eu falei, a gente vai lhe ajudar, a gente vai tirar o senhor daqui, fica tranquilo. E ele não conseguia nem ficar sentado. Veio a maca, né? Eles pegaram a maca, a equipe de resgate espiritual pegou a maca, colocaram ele na maca e nós saímos dali. E ele falou para mim, Cris, por favor, pede ao Edmilson que me perdoe. Edmilson é pai dos meus filhos. Estava presa. Pede para o Edmilson me perdoar. Eu disse, claro, seu Antônio, eu vou pedir. Ele era policial. Meu Deus. Ele era policial. Vai emocionando a gente. Teve muita dificuldade entre ele e o Edmilson. Houveram várias dificuldades de relacionamento, né? E eu peço, ele vai te perdoar. E 5 dias depois desse dia, nós levamos ele e tal, e eu retorno, assim, quando o grupo fala, olha, já o trabalho acabou, eu retorno, eu acordo na hora. Eu acordei. Nossa. E 5 dias depois, eu levei 5 dias para contar isso para o Edmilson, mandar isso para ele, para poder, né, preparar e tal. E aí ele falou para mim, perdoei, meu pai. Eu perdoei. Que bom, né, meu filho? Que bom. Então, isso foi um desdobramento. Nossa, isso foi forte. Um desdobramento. E teve toda uma direção, todo um direcionamento. Porque viu a família inteira, né? Exatamente. Uma limpeza, né? Exatamente. E o seu Antônio, ele tinha desencarnado muito antes delas. Nossa. Ele tinha desencarnado muito antes delas. Ele era um homem muito matuto, muito rígido. Teve aí o trabalho dele, que era um trabalho policial. Então, assim, pesou muita coisa ali. O próprio mentor me explicou, né? A dificuldade, por que um estava assim, o outro estava assado. Enfim, é isso. Isso é um desdobramento, é um sonho lúcido, que a gente pode chamar de lúcido. E o trabalho foi daqui para lá, né? Interessante. Foi daqui para lá. Eu nem sei se perdi a pergunta. Pessoa... Não, eu acho que foi ótimo. Teve até uma que respondeu aqui, ó. Você descreveu exatamente o que eu vivo constantemente nos desdobramentos, mas preciso tratar para saber equilibrar e não sei por onde começar exatamente. Vou a regiões umbralinas e volto fatigada demais, com muito cansaço. Essa é a Gerlane Almeida que está falando. Então, Gerlane. A gente já está com 1 hora. Sim. A gente vai reduzir aqui nas nossas respostas para responder para todo mundo, faltam 3. Isso aí. Olha só, Gerlane, isso é um vampirismo, tá? Você acaba indo a regiões umbralinas. Eu acredito que você vai ajudar, acredito que você vai lá para ajudar, ou, enfim, mas acabam vampirizando, né? Espíritos que estão necessitando do ectoplasma, da energia, acabam vampirizando. Aí você vem com esse cansaço, vem com esse desgaste, esse desgaste, essa sensação, tá? Isso é uma das causas. Claro, pode haver outras. E o que ela pode fazer para melhorar? Durante o dia, né? Banhos. Eu gosto muito de banho com aroeira, é muito bom, pescoço para baixo, tá? Você ferve a aroeira, bota cravo da Índia, deixa ali descansando, amorna, pescoço para baixo. Faz 3 dias seguidos, isso vai tirar, vai limpar a energia do teu corpo. Claro, uma oração, uma prece, vai fazer muito bem. Tá bom? Ó, tem mais uma aqui, a Silvia Rezende. Quando nascemos com o dom da mediunidade, mas não conseguimos esse caminho, o que tem a dizer? Podemos seguir sem exercer ela, ou seja, trilhar esse caminho da espiritualidade? Eu acho que ela não está conseguindo trilhar esse caminho da espiritualidade. Entendi. Silvia, um beijo para você. Beijão, você querida. Maravilhosa, está sempre seguindo a gente aí. Então, trilhar o caminho da espiritualidade, a gente pode trilhar de várias maneiras.
depende da missão que você trouxe, né? O que acontece, gente, quando a pessoa... Eu vejo muita gente aí falar, você tem que ser médium, ou você não tem que ser médium, não precisa ser médium, não precisa disso, não precisa daquilo, ou precisa. Cada um nasce com uma determinada missão, que é um propósito. Existem espíritos bons, espíritos que são designados a seguir uma vertente religiosa dentro do cristianismo, né? Ser protestante, ser católico. Aquele espírito nasceu para isso, para a sua missão. E existem outros que vieram para ser monges, acompanhar aí o budismo, o hinduísmo, e outros dentro da Umbanda, dentro do kardecismo ou dentro do candomblé. Isso varia de necessidade para necessidade. E aí a gente tem que entender qual a tua missão. Não dá para a gente falar assim, vai para isso, vai para aquilo outro, se você tem uma aproximação espiritual e uma mediunidade muito ostensiva. Não dá para dizer como você vai cuidar sem se envolver, né? Como você pode fazer sem envolver? Até porque isso dá reflexo, né, no nosso corpo, na nossa vida, né, na vida financeira, emocional, relações, enfim. Então, tem que fazer uma análise aí de qual que é a tua missão, teu trabalho, se você já está fazendo ou não, porque às vezes você está fazendo, né, mas talvez a tua pergunta seja porque você está sentindo que falta um pouco mais. Então, tem que procurar aí o equilíbrio para você se sentir bem. Até porque se a pergunta está surgindo é porque tem uma dúvida. Então, é melhor se aconselhar com uma pessoa que é ótima, que está do meu lado, para procurar equilíbrio disso aí. Tem mais uma pergunta aqui, que é a última pergunta, do Gustavo Costa. Conheço várias pessoas que antes do tempo abrem uma casa de santo e se assumem como zelador. Quais os problemas aquela pessoa pode trazer para a vida dela e dos outros que a seguem? Então, gente, aí são vertentes religiosas, né? A gente está falando de uma prática umbandista, e também existem em outras religiões. Você abrir uma casa de oração, você abrir um trabalho, você abrir um estudo sem ter conhecimento. Não dá para você passar nada que você não tenha conhecimento. Sim. Dentro da minha visão, a gente tem que ter a teoria e a prática. Tá? Não dá para mim passar um conhecimento de 10 anos se eu só tenho 5. Não dá para mim passar um conhecimento de 20 anos se eu só tenho 10. Isso está tudo relacionado à prática e à teoria. Porque uma coisa une a outra. Imagina, um médico, para fazer uma cirurgia, ele tem que estudar. Quando ele está fazendo a residência, ele vai estagiar. Como é que ele vai fazer uma cirurgia se ele não chegou a fazer um estágio? Como que é isso? Então, assim, eu acredito que existem pessoas que têm capacidade, sim, de abrir uma casa, de abrir uma casa de oração, uma casa de trabalho, seja umbandista, seja budista, mas elas precisam ter conhecimento e experiência daquilo que elas estão abrindo. Porque uma hora a coisa vai pegar, né? Você vai ser cobrado a ter que responder mais do que aquilo que você está levando, mais do que você está dando. É uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade, muita responsabilidade. Tá? Até para você aplicar um estudo, você tem que saber exatamente o que você está dizendo, o que você está fazendo. Porque você aplicar algo que você não tem experiência e não pratica, alguma coisa a Deus dará? Não.
é bem melindroso, é bem perigoso. Tá? E a gente está vendo aí muita coisa, né? Situações de casas, de religiões, de tudo decaindo. Não tem alguém falando aqui assim, ó, o importante não é só abrir, é fechar na hora certa também. Exatamente. Falou tudo. Que legal esse papo. Enfim, pessoal, eu acho que eu consegui responder aqui todo mundo que estava. Na próxima live, eu vou dar uma olhada depois aqui nas perguntas para a gente responder, porque a gente já está mais de uma hora aqui. Quero agradecer as pessoas, porque teve algumas pessoas que falaram, olha, que bom esse programa. Assim, esse assunto vai ficar mais popular e também muitos de nós nos sentiremos mais normais. Isso é muito bom, a ideia é essa. Legal. Eu fui a esquisita da minha família e dentro de um catolicismo fechado, contra qualquer outra religião. Obrigada pelo programa de hoje. Bacana receber isso também. Para nós que somos médiuns e estamos em constante... Deixa eu ver aqui, virando, que eu imprimi, gente. Eles mandaram. Em constante desenvolvimento e aprendizado, é uma honra poder escutar com tanta clareza e simplicidade todas essas histórias. Vocês estão de parabéns, já estou ansiosa para a próxima. A gente agradece aqui a oportunidade de vocês estarem com a gente, agradeço a Cris também de se propor trazer todas as respostas, contar para a gente todas as histórias incríveis aí com tanta bagagem. E eu espero que cada vez mais a gente tenha interação de vocês para a gente trazer exatamente o que vocês querem escutar, a pergunta de vocês. Então, fiquem à vontade de deixar pergunta aqui para a gente, que depois de 4 encontros, né, a gente abre um ao vivo de novo. Então, a gente vai fazer mais 4 gravados. A gente vai trazer conteúdo para vocês aí. E no 5º encontro, a gente está aqui de novo no ao vivo, eu e a Cris. Né? Muito obrigada. Sim, gostou, Cris? Muita coisa, nossa. Como eu estava nervosa, né? Depois imagina, super nervosa, mas a gente vai se soltando. E foi muito legal, muito bom estar com a Juliana. A Juliana é uma pessoa que não é só uma amiga, é uma terapeuta que eu admiro muito. Conheci ela já tem alguns anos, conheci ela no Templo, Nova África. O pessoal está de parabéns por tê-la lá, né? E ela também faz parte lá do núcleo, né? Agora ela está fazendo parte do núcleo dessa pesquisa, dessa investigação, desse estudo lá da nossa casa, e para a gente é muito gratificante. Muito curiosa, né? Fui para lá, sempre voltando, eu falei, eu acho que agora eu vou ficar um pouco mais aqui, porque cada vez mais isso está aflorando em mim, as perguntas, as questões, e essa necessidade de deixar a espiritualidade agir, né? A gente está nesse momento aí de fisicalidade, mas a gente precisa entender o que essa fisicalidade faz com a espiritualidade junto. Porque o que a gente mais vê são esses espíritos aí querendo se conectar com a gente, ou conectar a energia que a gente tem, né? A energia vital que a gente tem aqui. Então, tem alguma coisa muito boa aqui que a gente precisa entender e desfrutar nesse momento que a gente está encarnado. Então, o que eu posso trazer como conhecimento? Espero que vocês entendam assim também. Se não entenderem, tragam para mim também a forma como vocês entendem, ou a visão de vocês, porque acho que é importante para todo mundo a gente esclarecer cada vez mais. E cada um vê de um jeito. Não tem o certo, não é errado. Claro, cada um tem um olhar e tem uma sensibilidade. Nós somos seres únicos. Eu acho que o que mais importa é a gente estar aqui hoje, deixando uma porta aberta mesmo para vocês falarem com a gente, para vocês entenderem o que a gente pensa, o que eu penso, o que eles pensam, e trazerem a ideia de vocês para a gente conversar aqui, bater um papo legal, e esclarecer, trazer conhecimento. A Cris tem uma bagagem tão grande que eu falei, gente, vamos lá, vamos fazer perguntas e respostas, vamos trazer conteúdo, porque eu tenho certeza que vai ser engrandecedor para muita gente. É isso, eu agradeço a vocês. Cris, quer deixar mais alguma palavra ou a gente finaliza por aqui? Só beijos de luz para todos, as bênçãos de hoje, a continuidade aí dos nossos caminhos. Todos são seres maravilhosos. Nós estamos todos conectados, todos no mundo inteiro, somos irmãos, estamos todos conectados, estamos vibrando aí nessa onda, né, que sobe e desce, mas que vai nos levar para a mesma direção, que é a direção de Deus, de Jesus, dos nossos amparadores, dos nossos irmãos espirituais. Isso aí, pessoal. Gratidão pela presença de vocês e até as próximas. Acompanhem a gente,
Quem ainda não está curtindo o canal, curtam, envie para outras pessoas, para eles também terem esse conhecimento, principalmente se vocês gostaram. E a gente está por aqui. Gratidão, paz e luz para vocês e até a próxima.